Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. No evangelho de hoje, no texto que nós temos no calendário litúrgico, é a celebração da natividade de João Batista. E também nós temos a leitura do evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 29. Nós seguiremos na sequência dos estudos que nós estamos fazendo do Evangelho de Mateus, para nós entendermos que no texto de hoje, ou no relato de hoje, nós estaremos fechando o Sermão da Montanha. É interessante nós percebermos que são vários dias em que nós ficamos lendo e refletindo o conteúdo dos ensinamentos de Jesus a partir da montanha. Hoje, Jesus finaliza, conclui este longo, podemos dizer assim, ensinamento que começa lá no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. É do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 29. Ou seja, são 3 capítulos onde Jesus transmitiu para os seus discípulos e discípulas muitos ensinamentos que eles vão continuar depois com as comunidades. E lembremos aqui que Jesus está falando por intermédio de quem escreve e, no mesmo tempo, daqueles e aquelas que relatam para a pessoa que escreve. O Evangelho, nós sabemos que é de Mateus, o nome é Mateus, mas não sabemos se foi realmente Mateus quem escreveu. Mas o mais importante é nós sabermos que aqui há uma mensagem. Há uma mensagem aonde Jesus foi orientando os seus discípulos. Na verdade, esses 3 capítulos, eles são mais de orientação e, no mesmo tempo, é uma superação daquilo que já existia nos ensinamentos dos fariseus e também dos doutores da lei e outras lideranças da época. Jesus está preocupado em organizar e, no mesmo tempo, orientar os seus discípulos para aquilo que eles vão fazer depois da sua morte e ressurreição. Por isso que é importante nós sabermos que o Evangelho, tanto de Mateus quanto de Marcos, Lucas e também João, eles foram escritos de trás para frente. Por isso que geralmente nós utilizamos esse termo, paixão, morte e ressurreição, quando falamos de um texto dos evangelhos. Porque o texto, que é todo o evangelho, ele foi escrito de trás para frente. Ele é escrito pela luz do Jesus ressuscitado, ou seja, pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. E hoje também, como dizia no início, a igreja também celebra a natividade de João Batista. Como é importante sabermos também sobre esse personagem. Grande profeta. É aquele profeta que não vai prever a vinda de um Messias, mas sim é aquele que já indica, é aquele que ponta ou aponta para Jesus como aquele que já está no meio do povo. E é interessante que dos discípulos de João Batista, nós temos André e Felipe como seguidores do profeta. E que a partir do momento que o João Batista indica Jesus como o Messias, eles começam a seguir os passos dele. Começam a fazer parte do grupo de Jesus. Ouçamos então o Evangelho de hoje, dia 24 de junho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu.
Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles: jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade e não como os doutores da lei. Palavra da salvação. Vejamos então, meus amigos e amigas, como que Jesus está concluindo esta longa mensagem. Como já disse, sermão, mas não um sermão moral, ou seja, moralista, ou dentro de um cunho de moralismo, porque a preocupação de Jesus é ajudar os seus discípulos a entenderem qual será a missão deles. Sem dúvidas, aquilo que Jesus diz no texto de hoje, quando ele fala que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, provavelmente Jesus está se referindo à última palavra ou aos líderes aqui, doutores da lei. São eles que dizem Senhor, Senhor, reza, fazem jejum, fazem esmola, rezam, mas não cumprem aquilo que o ensinamento da Sagrada Escritura pede, que é a questão da justiça. Lembremos como que essa palavrinha é marcante na trajetória de Mateus. Todo o escrito de Mateus está possuído pelo Espírito da justiça, mas da justiça divina, da justiça que vem também dos ensinamentos de Jesus. E essa justiça é para que todos se entendam e se compreendam que uns são responsáveis pelos outros. E é interessante então que no evangelho de hoje ele é dividido ou repartido em três partes. Nós temos a primeira parte, que vai do capítulo 7, versículo 21 a 23, que fala a fé como prática de vida, como experiência. Na segunda parte do capítulo 7, versículos 24 a 27, nós temos a ação como missão. Ou seja, a ação dos discípulos tem que fazer parte da missão. Ou seja, a missão dos discípulos e discípulas é uma ação transformadora, de mudança. Na parte 3, ou na terceira parte, que vai do capítulo 7, versículos de 28 a 29, nós então encontraremos a autoridade de Jesus. Esta autoridade que até mesmo os seguidores de Jesus, as seguidoras de Jesus, e no mesmo tempo a multidão que está ouvindo, ficarão admiradas, porque encontrarão em Jesus a verdadeira autoridade. E aqui, esta palavra, ela também é importante para nós. A autoridade de Jesus não é porque ele tinha superpoderes. A autoridade de Jesus é porque ele fala com coerência. Ele fala aquilo que ele vive aquilo que ele fala. Ou seja, não há contradição. E aquilo que
as pessoas estão vendo, percebendo, sentindo, confiando em Jesus, eles não conseguem mais perceber dos doutores da lei e dos fariseus e escribas. A incoerência que essas lideranças vivem. Há uma falsidade. O evangelho do dia de ontem, dia 23 de junho, quando Jesus falava e criticava e, no mesmo tempo, denunciava essas lideranças com o nome de falsos profetas. Então é importante nós entendermos aqui que aqueles que parecem falar em nome de Deus não estão falando. É isso que Jesus está chamando a atenção, então, daquelas pessoas que estão ali ouvindo. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ou seja, não é que não vão entrar, a questão é a incoerência. Aqueles que usam muitas vezes o nome Senhor, Senhor, poderão também estar cometendo incoerências, injustiças e utilizando o nome tanto de Deus quanto a mensagem de Jesus para manipular, enganar o povo e trair o projeto. Que o projeto é sempre defender a vida. E ainda Jesus continua dizendo que a pessoa sensata, e aqui podemos dizer assim, o discípulo sensato constrói a sua casa sob a rocha. E olha que interessante, a rocha é a palavra de Jesus. E quando nós ouvimos no Evangelho falar de palavra, temos que entender que esta palavra é o próprio Jesus. Ou seja, a rocha aqui não é mais nem Pedro, como muitas vezes nós falamos que a rocha é o Pedro como pedra, como firmeza, como solidez, mas aqui a rocha é o próprio Jesus. E nós vamos entender que esta casa, que por 6 vezes aparece no texto de hoje, é a casa da comunidade. E que depois chamarão, dentro dos estudos de eclesiologia, a própria igreja. Mas aqui no contexto do Evangelho, a comunidade. A comunidade dos discípulos, das discípulas, enfim, daqueles e daquelas que seguem os passos de Jesus. Então é importante nós percebermos que nas 6 vezes que nós temos a palavra casa no texto, ainda é uma comunidade incompleta. E nós é que temos então agora de construir esta casa em cima dessa rocha que é Jesus. Para então nós chegarmos no número 7, na 7ª vez que se repete o nome de casa. Porque o 7, lembremos aqui, que para os judeus, para os semitas, para os hebreus, significa a plenitude, a realização divina. E no mesmo tempo nós temos a pessoa insensata, aquela que constrói uma casa sob a areia. Ou seja, areia que é movediça, que não tem firmeza, não tem solidez. Não aprofundou, não conseguiu penetrar com as suas estruturas fundamentais, com os seus fundamentos, e a casa ficou então suscetível a todo tipo de intempéries. Vejamos então, meus amigos e amigas, como é interessante esse ensinamento de Jesus, tanto para a vida daquelas pessoas daquele tempo, quanto para nós hoje. Então que Jesus nos ajude a perceber que nós também somos convidados a construir a casa da vida sobre uma rocha firme, com consistência, com justiça, com dignidade. E dentro dessa casa, lembremos, todos e todas fazem parte. Ninguém está excluído nesta casa. Até mesmo quando Jesus diz que aqueles que se dizem, então, os mais humanos, os mais próximos de Deus, aqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que se acham que são os donos da verdade, todos aqueles que Jesus está dizendo no texto que não farão parte, é uma linguagem também figurada. Lembremos que Mateus está escrevendo para os judeus. Então ele tem que usar também argumentos dentro da literatura, até mesmo do Antigo Testamento. Lembremos que eles não podem, ou Mateus, ou quem escreveu, não usa a palavra reino de Deus, porque para os judeus era proibido falar o nome de Deus. Então entendamos que é preciso que nós também, discípulos e discípulas de Jesus,
busquemos e entendamos que nos ensinamentos de Jesus nós vamos buscar a sua autoridade. E na autoridade de Jesus nós buscamos os seus ensinamentos. E por isso, então, que a multidão ficou encantada de perceber, de sentir que nele realmente estava o divino, estava a pessoa divina. Meus amigos e minhas amigas, assim nós fechamos este ensinamento tão belo do Sermão das Montanhas, para amanhã nós começarmos com a missão, porque eles vão descer a montanha. A missão, a realidade, está no chão. No chão da montanha é onde que Jesus e seus discípulos e discípulas começarão a praticar aquilo que falaram, aquilo que meditaram, aquilo que refletiram no Sermão do Monte. Que Deus nos abençoe e proteja. Um abraço a todos e a todas. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.